Muito bem, já de volta aqui no nosso Depois do Café, são 8 horas mais 25 minutos. Nós estamos conversando aqui com o economista Diogo Albuquerque. Estamos falando aí sobre essa questão da reforma da Previdência, uma dúvida muito grande que nós temos, e vão chegando as dúvidas para a gente aqui, é claro, a gente vai perguntando. Diogo, a próxima pergunta que nós temos para fazer para você aqui é como ficaria a aposentadoria por invalidez? Isso. A gente tem que as regras por invalidez, elas não mudam de uma certa forma que a pessoa não vai deixar de poder se aposentar por invalidez. No entanto, o que muda é o benefício, né? A pessoa, ela se aposentaria, no caso, com o total da sua remuneração. Agora esse benefício ele é alterado, ele passa a ser pela média e não pelo total no fim da sua remuneração. Vai sempre por aquele campo, né, naquele mesmo campo que você explicou, né, que é essa questão dos valores da Isso, pessoa. uma proporção, né? Uma proporção do que a pessoa ganhou ao longo da vida até aquele momento. Porque antes nós tínhamos uma regra que a pessoa se aposentaria ganhando no momento que ele tornou-se inválido, o mesmo valor na sua aposentadoria. Agora nós temos a média. Ok. Tá certo, então. Bom, uma outra pergunta que nós temos aqui, a aposentadoria especial, né? Primeiro, o que é aposentadoria especial, Diogo? Então, a aposentadoria especial é dada para aquelas pessoas que são expostas a agentes nocivos, né? Então, aí nós temos uma periodicidade. Essa pessoa ela é exposta durante 15, 20 ou 25 anos, ela pode se aposentar antes. É o caso, por exemplo, de pessoas que trabalham com atividades na saúde, insalubres, até mesmo a gente pode considerar certos casos como policiais. Então nós temos que as pessoas poderiam se aposentar com 55 anos, ou seja, um pouco mais cedo, quando elas são expostas a esses riscos. Entendi. Então, e como é que fica a questão dos valores? É também pela média? Isso, tanto homens quanto mulheres, eles receberão agora o valor da média, né, mas elas terão que contribuir por um tempo inferior, né, e poderiam se aposentar mais cedo. No caso aí, Diogo, esse cálculo da média salarial, né, como é que ele ficaria? Nós tínhamos que, antigamente, as pessoas poderiam excluir do cálculo os 20% dos salários menores. Então você pegava os 80% dos seus salários maiores, você receberia uma média em cima desses 80%. Em alguns casos, não. Tem ainda algumas aposentadorias, como é o caso das aposentadorias dos militares, que você é, inclusive, promovido de patente e passa a receber esse valor. Agora, com essa mudança, grande parte do funcionalismo público, não é o caso aí dos militares, mas grande parte do funcionalismo público, ele passa a receber principalmente o setor privado, passa a receber a média total, ou seja, inclusive os 20% inferiores. Então, se a pessoa começa a trabalhar com 18 anos, ganhando salário mínimo e atinge, né, o teto da Previdência ao se aposentar, você tem uma média aí ao longo da vida dos valores que essa pessoa recebeu, que ela contribuiu. Então, a Previdência ela passa a ser muito mais contributiva, um sistema contributivo, as pessoas contribuem e recebem o que contribuíram, né? Hoje nós temos um sistema, na verdade, que foi comprovado no sistema de transferência de renda, e as pessoas que não necessariamente contribuem mais, recebiam mais. Então, acaba que a Previdência Social hoje ela passa a ser um sistema mais igualitário, quer dizer, menos desigual. A gente não pode dizer que ela é mais igualitária, porque ela continua ainda tendo algumas idiosincrasias dentro dela, mas ela passa a ser mais igual. Nós temos, no último bloco, nós estávamos falando inclusive de algumas regras de transição, e nós temos várias regras de transição. A complexidade não é fácil, mas as pessoas que estão próximas de se aposentar têm que procurar o INSS, né? Agora até novembro a gente tem aí um período para começar a implementar essas regras, começa agora em novembro,
E é interessante você já se planejar, porque você vai passar, as pessoas que não se aposentaram até novembro vão passar por um período de transição. É interessante muito isso aí, né? Eu ainda quero falar um pouco sobre essas idiosincrasias, mas antes disso, a pensão por morte também foi alterada? Isso, a gente tinha o caso da pessoa por morte, você poderia acumular ela com a aposentadoria, né? Agora não mais, agora você pode acumular algumas coisas, mas só até 20%. Até, se você atinge o teto, você não pode ter acumulação das duas, pensão por morte e aposentadoria. Dá para exemplificar mais ou menos um valor específico aí só para mas entender. Você não pode ultrapassar o teto, você não vai receber acima do teto, e se você tiver duas, você vai receber uma e até 20% da outra. Tá. Digamos então que uma pessoa receba, sei lá, né, 5 mil reais, né? Vamos colocar assim. Como é que ela estaria? Vamos supor que ela tenha uma aposentadoria de 3 e uma outra de 2, vamos supor. Né? Então ela escolheria uma de 3 e a outra ela teria 20% dessa de 2, ou seja, aí 22, 400 reais, né? Isso. 400 reais, ou seja, ela receberia 3.400. Entendi. Se ela recebeu 5% ao longo da vida acumulando esses dois benefícios, nessa nova regra ela iria receber 3.400, que seria 20% da menor. Isso. Entendi. Justamente. Muito bem, né? Bom, vamos continuar as nossas perguntas aqui, mas olha, você tem alguma coisa? Não, só mesmo pra gente acompanhando. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, Nairlan, é que depois, realmente, quando entrar em vigor e com as situações surgindo, acontecendo nele, aí sim que vai ficar mais claro, né, que hoje está muito em cima de suposição, né, do que vai acontecer. Então, acho que realmente a situação da reforma vai ficar mais prática para as pessoas quando as situações realmente começarem a acontecer. Bom, então vamos lá, né? Como é que são as regras de transição aí? Aliás, você já explicou, né? Falou um pouco aí sobre a aposentadoria por pontos, por tempo de contribuição e idade mínima. Sim, o que é o pedágio de 50%? O que seria esse pedágio? Na fórmula do pedágio, deixa eu só ver minha cola aqui. Fica à vontade, porque é muito complexo, né? São muitas regras. Tem que trazer. O pedágio de 50% aqui a gente tem que... Quem vai se aposentar... Então, o pedágio só quem pode utilizar é quem vai se aposentar 2 anos, e no máximo 2 anos e meio. Então, se você vai se aposentar, por exemplo, em 2 anos, você tem que pagar pelo menos mais um. Se você vai se aposentar em 1 ano, tem que pagar pelo menos mais 6 meses. Entendi. Então, esse seria o pedágio, seria um acréscimo. Um acréscimo ao que teria. A metade do tempo que você, falta para você. Tá certo. O sistema de pontos, ele é só para os servidores ou existe um sistema de pontos diferente para os servidores do que para as pessoas comuns? Essa é uma boa pergunta. A gente tem uma transição no caso, uma diferença básica aí entre servidores e INSS, né, os servidores federais e INSS. O sistema de pontos vale para o INSS. O sistema de pontos vale para o INSS. Para os servidores federais, nós temos um pedágio aí, mas um pedágio de 100%. Então, por exemplo, aí nós vamos ter algumas variações dos servidores. Nós temos policiais federais com idade mínima de 52 anos para mulheres, 53 anos para homens, com tempo de contribuição de 25 anos, no caso para mulheres com pelo menos 15 anos de exercício no cargo. Ou seja, nós temos algumas classificações. Professores, idade mínima 52 anos, servidores da União, é preciso cumprir 20 anos de serviço público com 5 anos de cargo em que o servidor pretende se aposentar. Então, essa regra para os servidores públicos, ela cai na regra de transição do pedágio de 100%. Então, você trabalha, no caso falta 3 anos, você passa a precisar trabalhar mais 3 anos. Então, é importante a gente analisar isso aí. Ô, Diogo, e o abono salarial não muda não, né? Esse abono que se recebe no mês, no caso o PIS, né? Essa questão do abono salarial específico, eu vou ficar te devendo. Ok, tranquilo.
Bom, o que acontece com quem tem direito a se aposentar, mas ainda não pediu a aposentadoria? Quem tem direito a se aposentar, ele não perde o direito. Então nós temos a mudança da regra, essa pessoa ela tem um direito garantido e a pessoa, ela mesmo que ela deixe para pedir depois, ela pode continuar a se aposentar, pode requerer essa aposentadoria. Né? Então ela pode, na verdade, inclusive, passar a receber um benefício que hoje é a desaposentadoria, que muda também nessa regra de transição. Né? Ou seja, a pessoa deixa de contribuir com a previdência social ao passar o tempo aquele tempo que da aposentadoria, né? Então sugiro a essa pessoa que se aposentou, procura o INSS pelo menos para deixar a contribuição dele zerada. Entendi. Importante falar, muito importante isso aí. Foi ótimo você ter dito. Bom, é importante dizer também para as pessoas que estão no mercado informal, que estão preocupadas se vão conseguir ou não atingir os 65 anos, no caso de homens, né? Isso. E para mulheres com 62. Isso. Elas recebem, então, o benefício mínimo, né? Elas estão, assim, de certa maneira, protegidas. Né? Justamente. O que foi divulgado pelo governo federal e o Congresso Nacional, a gente tem aí os BPC garantidos. Diogo Albuquerque, muito obrigado pela sua participação, extremamente esclarecedora, né? E você vai voltar aqui outras vezes, porque outras dúvidas vão surgir, né? À medida que o benefício, as novas normas vão sendo implantadas, né? Outras dúvidas também, as pessoas passam a tentar entender melhor, então você está convidado a retornar aqui. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição. Tá ok, tá certo então. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos tratar de esporte, vamos falar dessa situação do atletismo. Ô Diogo, eu percebo que você não é daqui de Minas, né? Você é do estado do Nordeste. Eu sou do Pernambuco. Muito bem. E aí, então, nós temos que perguntar para o convidado. Eu deixo aqui para você essa pergunta. Pois esporte, Santa Cruz, Náutico. É o Santinha. O Santa. Sensacional, é isso Santa, aí, né? Coral, tá subindo aos pouquinhos ali, tá galgando, né? Com certa dificuldade, rastejando bastante. Agora quem torce, né? Pro clube, torce pro clube mesmo, não tem pode mudar de estado e tal, não. Eu pro meu clube, se ele for pra 30ª divisão, eu vou continuar. E você for para qualquer outro, que até tem um conterrâneo de Diogo que veio aqui para Minas e mudou de time, né? Que a gente conhece, verdade, né? Só que era do outro lado, era rubro-negro, era esporte. Não, era do Leão, né? Mas a gente não podia falar nada com ele antes porque ele era o nosso chefe, agora ele não é mais, então agora vamos mudar isso aí, né? Só porque veio de Pernambuco, deixou de ser esporte para virar cruzeirense. Se torce pro Leão da Ilha do Retiro, continua torcendo, por favor, né, Diogo? O pessoal do esporte é assim mesmo. Gostei. Não tem não, né? Não. Tá certo então, né? Ô Diogo, só aproveitando a oportunidade, né? Você me falando sobre essa questão, né, do Santa, do Nordeste e assim por diante, né? Em relação a vai sair da economia, tá? Em relação a clubes, né? A gente vê uma efervescência, uma torcida muito leal, assim, em todo o Nordeste, né? Pois é, eu acho que o pessoal do Nordeste ele está sendo cada vez mais tradicional e fiel à região. Acho que em todos os estados, de uma forma geral. Tanto que a gente via até a questão do Santa, poxa, lá na Série C e na Série D. Até foi engraçado que o público caiu quando chegou na elite, né? Que quando estava sofrendo lá na Série C e na Série D, poxa, era sempre o estádio lotado e tal. Depois, mesmo, né? O torcedor do Santa é muito humilde, então quando você vai para a Série A, o preço do ingresso aumenta. Boa. Qual o estádio do Santa Cruz mesmo? Qual é o estádio? O Santa é a Ilha, o Aflitos é do Náutico, né? E o Arruda. O Mundão do Arruda. Mundão do Arruda. Embora perdeu muito esse charme, né, com a questão da Arena, né? Da Arena Pernambuco, os times perderam mas o Santa tá mandando os jogos na Arena? Nem o Sport também tá mandando na Ilha. Na Ilha do Retiro e no Arruda. Poucas vezes eles estão usando a Arena. Não, deixa essa Arena pra lá.
Diogo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.